Desde quando o Golart começou a trazer vídeo comentário, o pessoal achou legal, ele tinha um jeito dele de fazer isso. Já que foi um sucesso, outros criadores começaram a fazer o mesmo estilo, cada canal foi se direcionando para um lado e surgiram os canais de opinião, jogos, notícias, e aí alguns deles começaram a ter algo comum. E vamos falar sobre isso, o problema dos canais de opinião. Enquanto os canais de comédia procuram um assunto para fazer ironia por cima, os canais de opinião começaram a analisar o que estava atraindo a atenção. E o áudio começou com algumas notícias ruins, que se espalhavam rápido e as pessoas assistiam bastante. A princípio não tinha nada de errado nisso, era uma variação do conteúdo, e estaria tudo bem se isso não desencadeasse uma onda de conteúdos violentos e apelativos. Como era o que dava certo, todo mundo começou a fazer isso e trouxe muita gente pro vídeo. Isso parece meio hipócrita, eu sei disso, mas não é pra generalizar. A crítica começa quando o criador só produz esse tipo de conteúdo, sem inovação, apenas dizer a notícia e às vezes apresentar uma opinião rasa sobre o assunto. O resultado disso é um canal lotado apenas de notícias ruins e com pouca visão de quem é o criador por trás dessa criação. Se é um jeito legal de criar conteúdo, o ideal é diversificar, não pegar um formato pronto e aceitar como ele tá. Isso faz o criador ser só mais um. E entra um círculo vicioso de que as pessoas só entram porque o título foi apelativo. E quando vai olhar a grade de vídeos, não tem nada que seja minimamente positivo, apenas notícias de ódio. Às vezes quando a gente entra no YouTube, a gente espera se aliviar um pouco, e se for em um vídeo de opinião, a gente espera pelo menos um aprofundamento de quem tá apresentando, o que o criador faz de especial naquele conteúdo. Lembrando que eu não tô criticando como se todo mundo fizesse isso. A minha crítica é sobre a quantidade de conteúdos falando sobre assuntos ruins na plataforma. E quem dera se o problema acabasse aí. Depois do movimento Não Somos Cópia, vários canais apareceram, o pessoal parou de xingar esses canais falando que eles eram apenas uma imitação do Golart. Apesar do lado bom disso, foi depois dessa liberação que algumas coisas começaram a acontecer. Alguns criadores acabaram criando com o tempo uma competição imaginária de que eles precisam atrair mais atenção que os concorrentes. E como todo mundo acabou usando a estratégia de sempre meter uma notícia pesada, outras pessoas caminharam para um conteúdo que é meio apelativo. Eles não arrumaram um jeito de criar uma coisa nova com um conteúdo que já existia, para conseguirem mais destaque. As thumbnails foram ficando mais quentes e mais quentes. Isso mancha a imagem do canal. Não é o conteúdo ideal de se produzir e enxergar isso como uma competição é um comportamento infantil. E de novo, não existe inovação nisso. Para dar um exemplo do meu próprio canal, eu sei que às vezes a gente precisa pensar em um jeito criativo de atrair a atenção das pessoas. E de vez em quando acaba aparecendo alguma notícia que é realmente interessante para falar sobre. Mas o legal é não se limitar apenas a esse estilo de conteúdo. É importante variar o canal em outros assuntos além desse. Eu tento pelo menos passar uma mensagem positiva para dar um toque especial nesse vídeo. Até mesmo quando o Golart fazia esse tipo de conteúdo, ele pegava notícias na internet envolvendo streamers, assuntos relacionados à internet. Não apenas notícias realmente pesadas, para não virar algo desgastante. E o conteúdo dele variava entre isso e um vídeo bobinho de vez em quando. E não dá um impacto tão negativo assim. E o jeito de melhorar nesse ponto é saber criar um conteúdo que seja exclusivamente seu. Dar o seu toque especial nisso tudo e falar bem do assunto. Isso cativa muito mais do que repetir 1 milhão de vezes o mesmo formato que todo mundo faz. Todo mundo tem potencial de fazer isso sem precisar se limitar. E também criar uma imagem aqui na internet, uma identidade própria, que não dependa de notícias para ganhar atenção. Tem muito benefício com o crescimento desse estilo de canal, mas isso afeta tudo. Programas assim que sempre acontecem, e o fato é que hoje em dia, apesar de a gente fazer bastante sucesso, o estilo mais comentado, acaba forçando mais as pessoas a apelarem pra conteúdo assim. Não é como se fosse completamente errado, mas não agrega uma imagem boa pro canal viver apenas de coisas ruins que estão acontecendo. Isso é a minha opinião. Você pode deixar aí embaixo nos comentários se você discorda. Isso rende muita coisa pra falar, então vai ser ótimo se vocês comentarem também. Eu esqueci de finalizar o vídeo, uau! É basicamente isso, se você assistiu até aqui, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, e eu vejo vocês em breve, e até logo.